Fala galera, eu sou o Pedro e eu vou fazer a introdução do trabalho da PS de Física 2 da turma do Coutinho. É sabido que frente aos esgotamentos dos recursos energéticos no mundo atual, maneiras são pesquisadas, de se produzir de modo alternativo para suprir essa demanda. E a biomassa de planta, ela tem um papel muito importante nessa função, pois elas são abundantes e renováveis, e para fazer essa transformação em energia é utilizado micro-organismos, e esses micro-organismos vão transformar essa biomassa em etanol. O Brasil ele é considerado o segundo maior país exportador de etanol do mundo, e ele é considerado mais eficiente nessa produção. E eu acho que a cana-de-açúcar, provavelmente, a matéria principal, para a produção desse etanol, porém tem maneiras alternativas que a gente trabalhou, que é a batata doce. E para a produção desse etanol, a física é muito importante nas práticas laboratoriais, que a gente trabalhou na UTFPR para fazer destilação, filtração, e vai ser discutido posteriormente pelos meus colegas de grupo o modo que foi feito e trabalhado. E como exemplo da física, a gente tem a pressão, ebulição, às vezes a termodinâmica, e como eu disse, vai ser explicado pelos meus colegas. Fala aí pessoal, beleza? Bom, agora vamos explicar um pouquinho sobre como a física está atuando nesse nosso procedimento. Só vou fazer um adendo aqui. Durante os slides que vão aparecer, como o pessoal explicando, vão aparecer caixinhas vermelhas sobre os tópicos que eu vou abordar aqui. Então a explicação vai vir primeiro, para vocês correlacionarem depois, a hora que aparecer nos slides, beleza? Então as caixinhas vermelhas, ponto de ebulição, pressão e leis da termodinâmica, só para vocês lembrarem e conectar aqui, fechou? Bom, só lembrando, a primeira lei da termodinâmica é quando a energia interna de um sistema tende a aumentar na medida em que aumenta a quantidade de calor transferida ao sistema, que nesse caso é o nosso balão volumétrico da destilação. Então vamos lá, está sendo transferido calor em forma do Qzinho lá, do Q lá que a gente aprendeu nas aulas, do Qzão no caso, está sendo transferido calor ao balão, que começa a esquentar, borbulha, depois ocorre a ebulição do álcool numa certa temperatura que vai ser explicado daqui a pouco, beleza? Então, a energia interna é isso. Na medida que aumenta a quantidade de calor transferida ao balão, no caso, aumenta a energia. E a energia, no caso, tende a diminuir se for removido em forma de trabalho. Que trabalho nada mais é que a força vezes o deslocamento, que é realizado pelo próprio sistema. Bom, vamos falar um pouquinho de pressão agora, pessoal? Bom, existem dois momentos de pressão nesse experimento. Falar primeiro, aqui não está aparecendo aqui, mas que é só um conceito que vai aparecer lá pra frente, no quadradinho vermelho, quando a Thaís estiver explicando sobre a filtração a vácuo. Nas aulas lá de física do Coutinho, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que quando você retira todo o ar de um certo, de uma cúpula assim, e você tenta abrir, não sai por nada. Então, um exemplo de pressão que vai aparecer no slide da Thaís, depois eu vou mandar um joinha assim, entrando lá no vídeo, para mostrar que a filtração a vácuo é muito mais rápida. E também, se você tentar tirar aquele papelzinho, filme que está mostrando no vídeo lá na frente, cara, você não vai conseguir. Você retira todo o ar, fica literalmente um vácuo lá, até por isso que chama filtração a vácuo. Então, como a gente viu na aula, a retirada do ar deixa a pressão nula ali e você não consegue tirar o papelzinho filtro lá, onde foi filtrado o nosso líquido com a massa proteica lá, pra gente, enfim, depois destilar. Bom, vocês estão vendo aqui, agora na tela, o diagrama binário TXY, que consiste no quê? Não é uma abordagem tecnicamente de física, com os conceitos que a gente aprendeu até agora, mas eu achei legal colocar, porque trava a pressão em 101,325 kPa, que nada mais é que um ATM, e tem a variação de temperatura ali, Então você vai lá ver 300 e tantos Kelvin sobre a fração molar. E, vocês estão vendo ali no cantinho o ponto azeotrópico. A Camila vai explicar mais pra frente o porquê da gente conseguir não conseguir extrair toda a água do álcool. Justamente por conta desse ponto azeotrópico. Por exemplo, uma destilação simples que foi feita pela gente,
chega um momento ali por volta de 0,9 mol por mol, ou na fração molar, que você não consegue, por meio dessa destilação simples, separar de fato o que é água e o que é o álcool. Por quê? Porque eles têm uma volatilidade parecida nesse ponto. Então, que é por volta ali de 63 graus Celsius, 68. Então fica nesse meio termo aqui que você chega e não consegue separar um do outro por meio de uma destilação simples. Bom, vamos falar um pouco agora do momento da ebulição, né? A ebulição a gente sabe, né, que depende muito da volatilidade, que nada mais é que a ebulição de cada um dos componentes das substâncias envolvidas no processo. A gente usou o quê? Água e álcool, né? Lógico, vai ocorrer a destilação ali, vai estar borbulhando, e a temperatura ótima de ebulição do álcool é 78 graus Celsius e da água 100 graus Celsius, certo? Bom, a partir do momento que começa a borbulhar, chegou a 78 graus Celsius, vai estar saindo álcool, com exceção aquele ponto azeotrópico que eu disse para vocês no tópico anterior, hein? Só lembrando. Enfim, como que a gente fez esse processo? A gente colocou um termômetro ali em cima do balão, onde foi aquecido com a substância lá que a gente extraiu por meio da filtração, aqueceu, controlando pelo termômetro, a gente ia lá, desligava a nossa manta. Chegou em 78 graus Celsius, 70, 80, ali por volta disso a gente desligava a manta, porque senão vai começar a sair água, né? Só água. Passou de 80, chegando ali 90, 100, começa a sair água e ferrou todo o processo, né? Mas a gente foi controlando por meio disso. E nessa transformação, vamos pegar do início. Início lá, temperatura ambiente, 25 graus Celsius, tá ali. Um líquido em calor específico, e a partir do momento que você vai aumentando e ele atinge esses 78 graus Celsius, o calor específico do álcool muda pelo calor latente. Aquela fórmula que era quimacete virou agora um quimole, como a gente viu nas aulas de física, e é isso aí. Oi, meu nome é Thaís e eu vou falar um pouquinho de como foi feito o experimento. Primeiro as batatas elas foram lavadas, cortadas, e aí elas foram submetidas a uma estufa para um pré-cozimento por cerca de 40 minutos a 100 graus Celsius. E depois desse processo foi realizada uma trituração. Essa trituração foi realizada para aumentar a superfície de contato para que a enzima pudesse quebrar melhor as moléculas de amido. Após a trituração foi adicionado cerca de 8 litros de água, totalizando 4 becquerels de 2 litros. Nesse processo foi adicionada a enzima alfa-amilase, que é responsável por fazer a quebra das moléculas de amido para ser fonte de energia para o nosso micro-organismo, que é a Saccharomyces cerevisiae. E essa enzima ela foi adicionada na concentração de 1,5 ml para cada quilo de batata, sendo 0,2 ml para cada becquerel. Após esse processo, deve acontecer a gelificação do amido. Para essa gelificação do amido acontecer, esses 4 becquerels eles foram levados para uma estufa a 90 graus Celsius por cerca de 1 hora. Depois que esses becquerels saíram da estufa, é hora de fazer o processo de sacarificação, que é a adição do micro-organismo. Como eu já falei anteriormente, o micro-organismo utilizado foi a Saccharomyces cerevisiae, mais conhecido como fermento biológico, que a gente pode encontrar no mercado. E esse fermento, essa Saccharomyces, ela foi adicionada na concentração de 44 gramas por litro de material, totalizando em cada becker 88 gramas. Após esse processo de sacarificação, esse líquido ele foi deixado fermentar por cerca de 7 dias. O certo não seriam 7 dias, porque o micro-organismo ele tem um pico da produção de etanol, e o certo seriam de 36 a 48 horas. Mas, como a gente não tinha disponibilidade de laboratório, de tempo, a gente teve que deixar um pouco mais. E para que a levedura ela não consumisse o etanol, a gente adicionou um pouco de açúcar no 5º dia. E daí no 7º dia a gente fez a destilação. Antes de realizar a destilação, um processo de filtração a vácuo foi realizado, que consiste numa máquina que vai fazer a separação do sólido e do líquido. Através da pressão feita pela máquina, a gente coloca a mistura no filtro e o líquido é sugado e o sólido ele fica na parte superior do funil, fazendo então a separação. Então, depois de passar pela filtração, agora a gente vai ter aquele caldo fermentado e vai passar agora para o processo de destilação, que é um processo
é utilizado para recuperação de solventes orgânicos. Aqui no nosso caso, ele vai estar sendo utilizado para obtenção do álcool etílico a partir daquele caldo fermentado da batata doce. E o que é a destilação? A destilação nada mais é do que um processo físico de separação de misturas homogêneas, onde o agente separador vai ser o calor. Então, ele vai ocorrer a partir das diferenças de volatilidade das substâncias presentes na mistura. Então, quanto maior a volatilidade relativa, mais fácil será essa separação, sendo aquela substância mais volátil a evaporar primeiro. Então, para o nosso experimento, a gente realizou a destilação simples em série. Aí na imagem vocês podem ver os materiais que nós utilizamos. A gente tem ali a manta aquecedora, que foi utilizada para aquecer o balão. E esse balão ele foi ligado a um termômetro, onde a gente cuidou para que o seu bulbo ficasse bem rente à entrada do condensador. Então o balão também foi ligado ao condensador e esse condensador ligado às mangueiras para o resfriamento. E no final desse condensador a gente tem a saída para um becker para coletar o nosso material desejado. Então, como foi feito o experimento? A gente colocou aquele caldo fermentado que a gente tinha no balão de destilação e com a manta aquecedora a gente foi regulando a temperatura em mais ou menos 78,5 graus, que é a temperatura de evaporação do álcool etílico. Então a gente cuidou para que não chegasse a 100, porque a gente não queria a evaporação da água e somente do álcool etílico. Então esse álcool etílico, em teoria, para evaporar, condensar, né, passar pelo condensador e chegar ao final líquido mais uma vez, e daí é o nosso produto final. Bom, para comprovar que a gente teve formação de álcool na nossa substância, a gente fez um processo de combustão em que a gente expôs a nossa substância a uma fonte de calor e pegou fogo. Isso porque o etanol, a partir dos 13 graus Celsius, ele começa a emitir vapores que, quando em contato com outra fonte de calor, uma fonte de calor externa, ele pode entrar em combustão. Para que ele entrasse em combustão sem um agente externo, ele precisaria de um calor de 363 graus Celsius, que é o seu ponto de alta ignição. Bom, existe o álcool anidro e o etanol hidratado. O álcool anidro, ele não tem água, ele possui uma pureza de cerca de 99,5% e ele é amplamente utilizado na indústria. Nos combustíveis, ele é utilizado misturado à gasolina, numa proporção obrigatória de cerca de 20%. Enquanto isso, o etanol hidratado, ele possui cerca de 5 a 8% de água na sua composição e ele é o etanol utilizado comumente nos postos. O etanol que a gente obteve no nosso processo foi o etanol hidratado, porque o álcool anidro, para você obter ele, você precisa de processos a mais para fazer a retirada de toda a água que tem ali misturado ao etanol. Com o resto do processo de obtenção do etanol, é possível se obter o etanol de segunda geração, mas também é possível obter um subproduto, que é uma ração ideal para alimentação animal de suínos e bovinos. Isso porque em média, uma tonelada de batata doce rende 160 litros de etanol e 150 kg de massa proteica, com um teor de 28,5% de proteína. Então, todo o processo é aproveitado, tendo o produto principal, que é o etanol, e subprodutos que rendem tanto para o produtor, como é melhor para a sustentabilidade. Então, a gente pode concluir que a transformação do amido da batata doce em etanol, ela é bem trabalhosa quando feita em escala laboratorial, porque a gente teve que produzir uma grande quantidade de mosto lá no início para conseguir um pouquinho de etanol lá no final. A gente também teve que adaptar algumas partes do processo, né, em relação aos materiais disponíveis que a gente tinha, mas que foi uma prática bem proveitosa. A gente conseguiu analisar vários conceitos de física durante o processo, conceitos que foram vistos em sala, e a gente também pode dizer que o resultado foi satisfatório, né, que a gente teve a obtenção do álcool e comprovamos isso pela combustão do material ao colocarmos fogo. Então foi uma prática trabalhosa, mas muito prazerosa de ser feita.